Sejam bem-vindos, primos e primas. Digam-me se conseguem ouvir sim ou não, por favor. Vamos entrando, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vamos deixar passar aqui esta nossa música de abertura, está bem? Conseguem ouvir bem? Para quem não conhece, nós fazemos sempre uma música de entrada, ok? Nós fazemos sempre esta música no início, está bem? Que é a música para dar início ao nosso desafio, ok? Para vocês poderem perceber qual é o objetivo. Então, assim que terminar a nossa música, nós cortamos o som e começamos, ok? Por isso é que vocês estão a ouvir um bocado mais alto, que é para entrar aqui um bocadinho no esquema, está bem? Mas conseguem me ouvir bem? Tirando a parte da música. E vamos entrando. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, ok? Este é o nosso quarto desafio que nós fazemos ao vivo, o primeiro deste ano. E eu agora tenho uma pergunta para vocês. Quem é que é a primeira vez que nos está a assistir ou que está a participar num desafio? Eu pedia que vocês colocassem, digamos assim, aquele emoji do chapeuzinho que eu tenho colocado muito nos stories. Então eu pedia para vocês comentarem quem é a primeira vez com um chapeuzinho, quem for a segunda ou a terceira ou a quarta vez, então coloquem então 1, 2, 3 ou 4 chapeuzinhos. No entanto, eu também tenho um pedido adicional para cada um de vocês. Nós temos duas regras dentro dos nossos desafios e quem é já mais antigo já sabe como é que isto funciona. No entanto, para os mais recentes, eu vou passar a informar como é que funcionam as regras. Então, o nosso desafio é composto por 3 dias, está bem? São 3 dias sem falhar, todas as vezes às 20 horas e 3 minutos, está bem? 20 horas e 3 minutos. Então, nós entramos ao vivo a essa hora. E depois vou explicar porque esta hora é um bocadinho fora do normal, mas nós entramos ao vivo, pomos a nossa música inicial e depois eu partilho a frase do dia. A frase do dia é o quê? É aquilo que basicamente nos vai orientar e nos vai dar como pontapé de saída para o desafio, para vocês também poderem perceber de que maneira é que isto está, então, tudo englobado. Então, há só adicionalmente uma outra regra que é crucial, que é o seguinte: vocês para chegarem até mim, alguém teve que vos recomendar, alguém teve que vos dizer, olha, aqui há um conteúdo de valor e tudo mais. No entanto, é importante também nós partilharmos esse conteúdo com mais alguém. Então o que eu pedia era que vocês clicassem em baixo no aviãozinho, também no aviãozinho, e partilhassem por 5 amigos. Mas atenção, nós não queremos pessoas que não queiram aprender. Porque há uma lição muito importante que eu vou-vos passar, que é o seguinte: de nada adianta tentar ensinar alguém que não quer aprender. E vocês sabem perfeitamente isso, que é exatamente igual na escola. Um professor está lá a tentar ensinar um aluno que não quer aprender e ele não vai aprender. Está bem? Portanto, carreguem em baixo no aviãozinho, partilhem por 5 amigos ou amigas, 5 primas ou 5 primos que deveriam aprender alguma coisa aqui hoje, ok? É só isso que eu vos peço e carreguem no coração. Porquê? Porque a este momento há milhares de lives a acontecer ao mesmo momento. E então é preciso que o Instagram perceba que há aqui algum valor.
Então, se nós carregarmos no coraçãozinho, nem que seja uma, duas ou três vezes, o que é que acontece? Ele vai perceber que há aqui algum valor. E com isto, ele vai partilhar e vai fazer chegar a mais primos. Está bem? Então, vamos começar o nosso desafio. Antes de tudo, sejam bem-vindos a este nosso O Caminho para o Fire. Okay? Então, antes de tudo, o meu nome é Pedro Gomes, para quem não me conhece. Eu sou conhecido por o Primo da França. Isto aconteceu porque há 3 anos atrás eu mudei-me para aqui e como toda a gente tem um primo na França, um primo na Suíça, um primo na Alemanha, um primo em Portugal, então quando eu virei para aqui deixei de ser o Pedro e passei a ser o Primo da França. Mas ninguém sabe, quando se fala do Pedro, quem é o Pedro? Ninguém sabe. Ah, aquele que está em França, ok, pronto, então ok. E ficou assim que eu fiquei conhecido como o Primo da França. No entanto, para alguns de vocês pode ser, como é a primeira vez, pode ser um bocadinho estranho estar aqui um marmelo a falar e sem conhecer um bocadinho sobre mim. Então vou partilhar um bocadinho sobre mim, o que aconteceu para eu poder hoje em dia estar aqui a falar com vocês e a chegar a quase 15 mil pessoas, quase todos os meses, em todas as redes sociais que nós utilizamos. Então, há 3 anos atrás, antes de vir para aqui, em 2019, eu tinha um negócio em Portugal, um restaurante, e que por infelicidade, mas ao mesmo tempo por felicidade, eu fali, ok? Eu fali com esse negócio e o que aconteceu foi que para poder liquidar todas essas dívidas, eu tive de me fazer à vida. Eu tinha apenas 2 soluções. Ou ficava em Portugal e, como vocês sabem, teria então que trabalhar mundos e fundos para conseguir pagar o que hoje era as minhas dívidas, ou então eu aceitava que era um endividado, pegava nas minhas coisas e ia em busca de uma vida melhor. É isso que fazem muitos portugueses, alguns com dívidas, outros sem dívidas, e foi isso que eu fiz. E o que aconteceu foi que então, desde que eu cheguei aqui em França, eu consegui liquidar uma dívida de mais de 15 mil euros em apenas 5 meses. E hoje eu sou grato por essa experiência, porque foi hoje e foi graças a isso tudo que eu consegui transformar a minha vida, foi graças a isso tudo que eu consegui então impactar mais gente e foi por isso mesmo, por ter cometido erros no passado, que eu então hoje falo para vocês e hoje explico como é que vocês podem e devem se proteger e de que maneira que vocês podem e devem evitar cometer os mesmos erros que eu cometi no passado. Bem, então fica aqui apenas um convite para ficarem nesta live nos próximos 3 dias, hoje, amanhã e depois da manhã, ok? Só isso, mais nada, e vamos então começar o nosso conteúdo para hoje. E mais que tudo, vale lembrar que a nossa live é o caminho para o Fire. Mas isto o que é o Fire? E porque é que se fala muito desta palavra que cada vez mais tem aparecido no nosso dia a dia? O Fire é basicamente a reforma antecipada, ok? Para nós conseguirmos chegar à nossa reforma de maneira antecipada. Existe aquela ideia dos antepassados, quando eu digo antepassados, falo dos nossos pais, dos nossos avós e tudo mais, de que nós devemos trabalhar na altura até aos 60, depois 65, hoje em dia até aos 68. Devemos trabalhar para conseguirmos então ter a nossa vida de sonho. Mas o que nós nos deparamos é que quando eles chegam, por exemplo, aos 65 anos, eles não têm essa vida de sonho. E eu agora queria-vos colocar 3 questões, está bem, primos? São 3 questões que para mim são muito importantes, que era, como é que seria se vocês chegassem aos 68 anos sem dinheiro? Eu quero que vocês pensem nisso para vocês. Se quiserem responder, podem responder nos comentários, mas fica a questão, como é que seria se vocês chegassem aos 68 anos sem dinheiro para a vossa reforma? A segunda questão era, o que é que aconteceria à vossa vida se amanhã vocês perdessem o vosso trabalho? O que é que aconteceria se amanhã de manhã vocês tivessem uma chamada ou uma mensagem do vosso patrão e vocês não tivessem mais trabalho? E a terceira questão é, o que é que aconteceria, visto que nós estamos neste momento a viver um período de guerra, que estamos então cada vez mais próximos de nós e que está a ser uma realidade que nós muitas das vezes até desconfiávamos que pudesse chegar assim tão perto. A terceira questão que eu vos coloco é, o que é que aconteceria com vocês se vocês hoje vivessem na Ucrânia e que não tivessem mais acesso às vossas contas bancárias? São 3 questões muito importantes, está bem? 3 questões muito importantes e que eu quero que vocês pensem para vocês. Se quiserem responder em baixo,
só vos peço uma questão. O que é que estas 3 questões têm em comum? Digam-me, pensem e se quiserem respondam-me em baixo nos comentários. Se vocês chegassem à idade da reforma e não tivessem dinheiro, se vocês perdessem o vosso trabalho amanhã, o que aconteceria? E se vocês não tivessem acesso ao vosso dinheiro caso vivessem num país onde o governo tivesse bloqueado o acesso às vossas contas bancárias? O que aconteceria convosco e em que é que isto, as 3 questões, ao mesmo tempo, têm em comum? Eu posso-vos dar a resposta. As pessoas estão completamente sem dinheiro. Porquê? O que acontece é que os nossos pais, então, eles chegam à reforma e deparam-se que não têm sequer dinheiro suficiente para pagar o que é as despesas de hoje em dia, ok? Então, se eles não têm dinheiro para pagar as despesas hoje em dia, o que acontece, então, é que eles têm que escolher ou entre pagar a casa, ou entre a qualidade de vida, ou então entre pagar remédios. A segunda questão é que muitos de vocês nunca pararam para pensar o que é que aconteceria, na verdade, se amanhã perdessem o dinheiro. Se amanhã perdessem o vosso trabalho. É uma questão que vocês muitas vezes não param para pensar, e é a mesma coisa que é uma questão que, se eu vos disser que vocês também não se lembram de respirar, mas vocês sabem que precisam de respirar, e vocês agora estão todos a lembrar-se que têm que respirar, e que fazem isso automaticamente. Mas o que acontece é que nós esquecemos muito que o nosso trabalho amanhã pode não existir. E nós esquecemos também que existe uma realidade muito presente, que amanhã nós podemos não ter acesso às nossas contas bancárias. E é esta a realidade que está a acontecer à volta do mundo, e esta é a realidade que eu vos quero trazer hoje. Então, o que é que nós vamos fazer hoje e qual é a nossa frase do dia para continuarmos então aqui o nosso tema? A frase do dia de hoje é: não existem ventos favoráveis para quem não sabe para onde vai. Não existem ventos favoráveis para quem não sabe para onde vai. Esta é uma frase de Seneca e que vocês vão perceber daqui a uns dias a importância deste autor na nossa live de hoje, também. Mas então, agora que nós já sabemos aqui a nossa frase do dia, nós já temos aqui uma questão que está a abordar a vossa cabeça, então, eu posso perder o meu trabalho amanhã? E eu nunca pensei nisso. Eu posso não ter acesso às minhas contas bancárias e eu também nunca pensei nisso. E eu posso chegar à idade da reforma e eu não ter dinheiro e eu também nunca pensei nisso. E são estes 3 pontos que são importantes nós frisarmos e nós pararmos para pensar. Então, se nós já sabemos que, e a história mostrou-nos isso, que a história tem esta particularidade que ela repete-se, se nós já sabemos que existem factos que se podem repetir, cabe a nós, esta geração que tem acesso a toda a informação de maneira muito mais prática, nos prepararmos e nos precavermos para o que aí vem. Então, o que é que nós podemos fazer hoje? E o que é que nós devemos fazer hoje? Devemos, em primeiro lugar, nos informarmos. Tá bem? Esse é o ponto principal. Nos informarmos porque é que estas pessoas não têm acesso às contas bancárias, porque é que estas pessoas não têm dinheiro para sobreviver um mês ou 2, e porque é que os nossos pais não têm dinheiro, então, para a reforma. E isto, no meio disto tudo, faz-me lembrar aqui uma história muito engraçada, que não se sabe se é verdade, que não se sabe se é mentira. Tá bem? Mas eu vou contar para vocês e vocês vão perceber um bocadinho porque é que estas pessoas não chegaram e não têm dinheiro hoje em dia. Há uns tempos atrás existia um lenhador e que durante vários anos ele sempre subia a uma montanha todos os dias. Então ele acordava de manhã, subia a montanha e olhava para um planalto. O que é que aconteceu um dia? Enquanto ele estava a subir a montanha, havia um tigre por lá vagueava. E o que aconteceu foi que ele apanhou o lenhador despercebido. No entanto, o tigre, ele não afiou e não colocou as garras nem os dentes na pele do lenhador, apenas na roupa. Mas enquanto estava a transportar o lenhador, o filho, que estava em casa e que reparou no que estava a acontecer, saiu de casa com uma faca em punho em direção do tigre para salvar o pai. Perto da altura em que ele ia então matar o tigre,
O pai deu um berro muito importante, muito alto, e disse ao filho: cuidado, não faças isso, não mates o tigre desta forma. E o filho ficou um bocado tipo perplexo, de género: porque é que eu não vou matar o tigre se estás quase a morrer, se ele te vai matar? E o pai disse: não, porque o que nós devemos fazer é tentar, ou tenta procurar um lugar onde tu, quando espetares a faca no tigre, não afete a pele do mesmo. Porque assim nós podemos vender. Porque assim nós podemos ganhar muito dinheiro. E o que aconteceu foi que, no meio desta lenga-lenga, o tigre matou o velho e fugiu. E o jovem ficou então com a faca em punho e viu o seu pai morrer e o tigre a fugir com ele. Qual é a moral da história que nós conseguimos tirar daqui? E alguns de vocês agora estão a dizer assim: what? Mas eu não percebi o que aconteceu. O que acontece é que muitos de nós, ao longo da nossa vida, nós somos abordados e nós somos muitas vezes inundados por aquilo que é a ganância, por aquilo que é o facto de queremos ter tudo, mesmo não olhando a riscos. E se calhar foi isso, e se calhar é isso que está a acontecer com os nossos pais, se calhar é isso que acontece muitas vezes com as pessoas que perdem o trabalho e não têm dinheiro para amanhã, e se calhar é isso que aconteceu muitas vezes com alguns países que neste momento estão em guerra, ou então que aconteceria se nós não tivéssemos, ou se eventualmente o governo bloqueasse o nosso acesso. Foi que nós muitas vezes nós somos gananciosos e tendemos a quê? A pensar em ter o máximo dos máximos, atrair o máximo de dinheiro, sem olhar a consequências, sem pensar sequer qual é o custo que aquele dinheiro vai trazer na minha vida. E isto leva-me a pensar que o que é que acontece? Que muitas vezes nós adiantamos sonhos ou antecipamos sonhos pagando com tempo. O que é isto? É quando nós, por exemplo, nós somos inundados com a compra da casa de sonho. E está tudo bem. E está tudo bem vocês quererem a vossa casa própria. Mas nós somos inundados muitas vezes com essa ideia da casa de sonho. E o que acontece é que então nós antecipamos o nosso sonho recorrendo a crédito. E o que é que acontece a seguir? Estamos durante uma vida, muitas vezes, a pagar esse crédito. E esse crédito custa-nos tempo e custa-nos dinheiro. Okay? E como tempo é dinheiro, mas dinheiro nós podemos fazer, mas tempo nós não fazemos mais. Então aqui a moral da história é que a ganância muitas das vezes leva-nos à ruína. E eu tenho que vos ensinar isto antes de nós conseguirmos entrar então no ponto principal, que é o falho, que é deixar de ser gananciosos e é começar a focar no ponto principal. Ok? Eventualmente, se vocês tiverem alguma questão, vocês podem colocar em baixo. Alguma dúvida, se não perceberem, vocês podem colocar em baixo, ok? Mas agora, já que eu vos contei esta história, eu tenho outra questão para vocês, que é o seguinte. O que é que aconteceria se vocês estivessem a caminhar no vosso dia-a-dia e se deparassem com uma lâmpada mágica? Vocês encontravam, estão a ver aquela lâmpada do Aladdin? Okay? Vocês estão a caminhar e vocês encontram uma lâmpada mágica. Mas atenção, vocês só têm acesso a um único desejo. Um único desejo. E não pode ser pedir mais desejos. E o que eu vos quero colocar é, o que é que vocês pediriam hoje, se encontrassem essa lâmpada mágica? O que é que vocês pediriam? Tendo em conta que só pode ser um desejo e que não podem pedir mais desejos. Digam-me, por favor, nos comentários, primos. Vamos lá. Digam-me nos comentários o que é que vocês pediriam. Não sejam tímidos, está bem? Não sejam tímidos. O que é que vocês pediriam se encontrassem uma lâmpada mágica e só tivessem acesso a um desejo e que não pudesse ser repetir mais desejos? O que é que vocês pediriam? Pediria ao Fire. Ok. Mais? Vocês estão muito tímidos. Vamos lá, pessoal. Eu é que estou a falar para vocês e vocês não se envolvem. Ok. Saúde. Sobretudo sobre investimentos. Assim saberia investir corretamente. Ganhava muito dinheiro. Saúde para mim e para a minha fim do Covid. Ok.
Vamos lá. Mais duas respostas. Vamos lá. Duas respostas mais. Saúde. 2.000 por mês na conta. Ok. Isto vai cair mais aqui. Muito bem. Tenho aqui uma resposta que me impressionou. Ok, tenho aqui uma resposta que me impressionou bastante. Então, no meio disto tudo, só uma pessoa é que me respondeu a algo que eu acho que é crucial. E que foi isso que Salomão, a pessoa mais rica que já existiu à face da terra, pediu. Foi isso que Salomão, a pessoa mais rica à face da terra, pediu quando então foi deparado com essa questão. E ele pediu sabedoria. O que é isto da sabedoria? E em que ponto é que isto afeta a nossa vida? O que é que nós pensamos aqui? Que pedir dinheiro, nós muitas vezes dizemos que temos problemas financeiros. O que é ter problemas financeiros? Eu preciso ganhar mais dinheiro e ter uma vida melhor. Se eu conseguir então chegar a um próximo nível, eu vou ter uma vida melhor. O que é que acontece no meio disto tudo? Nós já temos várias pessoas que mostraram que ganhar muito dinheiro não é sinónimo de ter qualidade de vida, não é sinónimo de ter gestão de dinheiro. E nós percebemos isso quando falamos de jogadores de futebol, nós percebemos isso quando falamos de atores, nós falamos disso e percebemos isso quando falamos de figuras públicas e de pessoas que ganham o Euromilhões, por exemplo. Porquê? Porque elas de um momento para o outro se deparam com muito dinheiro. Então nós reparamos que figuras públicas que vão e fazem parte daqueles programas de reality shows e que saem de lá com 30, 40, 50 mil euros, 100 mil euros e que chegam ao final de um ano já não têm dinheiro. Nós reparamos com jogadores, com atores, como é o caso de Johnny Depp, que faliu. Nós reparamos com jogadores, podemos falar assim. Temos o facto por exemplo, do lutador de luta livre, o Mike Tyson, ter liquidado então e ter falido, tendo ele ganho milhões ao longo de toda a sua vida. Temos situações de pessoas que ganharam o Euromilhões e que faliram e que se viram com milhões de euros de um dia para o outro e que faliram. Então, o que aconteceu no meio disto tudo a essas pessoas foi que elas não tinham a cabeça alinhada e não tinham, acima de tudo, a sabedoria. Foi isto que Salomão pediu. Não tinham a sabedoria para saber lidar com esse dinheiro. Mas o que é isto da sabedoria e qual é a importância desta palavra? Eu podia pedir riqueza, mas não saber lidar com ela. Eu posso pedir saúde, mas saúde sem ter tudo o resto também vai acabar em consequência, não é? Porque eu posso ter muita saúde, mas se eu não tiver dinheiro, eu vou, mesmo tendo uma saúde de ferro, não tendo dinheiro, não tendo capacidade ou não tendo raciocínio para sobreviver, eu vou morrer mesmo tendo muita saúde. Entendem? Então, se eu sei que eu tendo muito dinheiro e não saber gerir, eu vou falir. Eu tendo saúde e não sabendo cuidar dela, eu vou falir, vou morrer. Mas se eu tiver sabedoria, a pessoa que tem sabedoria e que consegue alinhar, então, a sabedoria com decisões, consegue, de certa forma, se sobressair e consegue sobreviver a qualquer que seja a dificuldade. Se vocês tiverem a capacidade, sabedoria de, ok, eu sei o que é que tenho que fazer, eu sei como é que posso fazer e tomar decisões na altura certa, vocês vão evitar aqui muitas quedas, principalmente. Então a sabedoria é como uma semente que nós plantamos dentro de nós e que vai germinando. Tá bem? Mas é uma coisa muito engraçada é que a sabedoria é como... Estão a ver aquela caixa ou aquela pasta oculta que nós temos dentro do nosso computador? Existem às vezes aquelas pastas que nós não sabemos que elas estão lá, mas que só quando vamos às definições e mostrar todas as pastas ocultas é que elas aparecem. É a mesma coisa que uma sabedoria. Nós não vamos nunca na vida ter sabedoria se não formos capazes de a procurar. Se não formos capazes de a procurar. Então nós temos que ter essa capacidade de procurar a sabedoria. E a sabedoria, assim como a liberdade financeira, não acontece apenas rezando, não acontece apenas ficando sentado no sofá.
é preciso procurar. E por isso que eu vos vou falar, e a live de hoje é mesmo isso, é vos incentivar a procurarem o vosso caminho. Como eu digo, a nossa frase do dia, e muito bem, é que não importa para onde é que nós vamos, se não tivermos nenhuma direção. Então, nós temos que saber para onde é que nós vamos e temos que saber qual é a direção que vamos tomar. Então, para isso, o que é que nós vamos fazer? E eu tenho aqui algumas coisas que eu vos quero passar. Existem três tipos de pessoas na vida. Existem os inexperientes, e os inexperientes têm uma particularidade, que é preciso ter prudência e que é preciso passarem pelas situações. Por isso é que muitos experientes, por isso é que as empresas muitas das vezes metem logo nos seus requisitos, procuram alguém com experiência. E claro que nós, para termos experiência, alguém nos tem que dar uma oportunidade de ter experiência. Mas o que acontece é que quando nós falamos de inexperientes, e nós falamos de inexperientes em tudo, quer seja no trabalho, quer seja no mercado financeiro, quer seja em relações pessoais, ok? Quer seja em vendas, quando nós falamos de uma pessoa inexperiente, nós sabemos que temos que ter prudência. Ou seja, porque a pessoa ainda não passou por nenhuma situação que tenha capacidade de se provar e de mostrar que sabe fazer. Então nós temos que ter prudência. É a mesma coisa que dar um carro para alguém que nunca conduziu. Nós temos que ter prudência. Tem que ter alguém ao lado com uns pedaizinhos, porque senão pode acontecer que ele vai bater com o carro. Mas, à medida que ele vai passando pelas situações, ele passa para o ponto número 2, que é quando ele vira um jovem já com alguma experiência. E o jovem, qual é a particularidade que ele tem? Ele tem conhecimento, porque já adquiriu, à medida que foi tendo a sua experiência, e tem bom senso, porque à medida que nós vamos conduzindo um carro, nós também já sabemos que não podemos ir contra um muro. Já sabemos que, eventualmente, se estivermos a conduzir um karting, nós não podemos acelerar e travar ao mesmo momento, senão vamos já ali uma viravolta. Okay? Então, o que nós temos que fazer é ir conduzindo, ir percebendo que, ok, usar os retrovisores, usar à frente, reparar atrás, não é? Saber a velocidade, saber onde é que nós estamos. Então, nós vamos tendo bom senso. Sabemos que não podemos ir a 100 perto de uma escola, não é? Porque eventualmente há uma criança a passar, eventualmente há uma bola que pode saltar. Embora muita gente o faça, nós estamos a falar para quem não o faz. Está bem? Nós queremos aqui bom senso, mais uma vez. E depois nós passamos para uma terceira fase. Mas o que é que acontece nesta segunda fase? O que é que acontece com os jovens? Acontece que, muitas das vezes, quando nós já somos jovens, e nós vemos isso depois, quando nós estamos, por exemplo, então, nós já temos a carta de condução, passado um ano, nós começamos a desleixar, já começamos a acelerar mais um bocado, começamos a tirar a mão do volante, já só ficamos com uma, não é? Já ficamos ali o estilo Vin Diesel, já estamos ali todos num estilo mais descontraído, porque já conheço a estrada, já conheço onde é que estou, já sei mais ou menos dominar aqui o carro. É isso que acontece, porque nós já ficamos mais confortáveis. E a mesma coisa quando nós falamos, por exemplo, do mercado financeiro, quando nós falamos, por exemplo, dos investimentos. É que, à medida que nós vamos ficando confortáveis, nós acabamos por esquecer as regras básicas, que muitas das vezes são elas que nos vão salvar, porque de nada adianta ter uma mega carteira, que nada adianta ter uma técnica infalível para ganhar muito dinheiro, se nós não temos a capacidade de preparar a base e prevenir as quedas. E o que acontece é que, quando nós já somos jovens, quando nós já estamos confortáveis, ou pensamos que estamos confortáveis, nós somos então inundados pela ganância. E o que é isto da ganância? Existe uma frase muito engraçada que diz: a ganância conquista a ignorância com agrados. O que é isto? Acontece então que quando nós estamos no mercado e quando nós começamos a perceber aqui o mercado financeiro, a perceber os investimentos e a perceber onde é que podemos colocar, quais são as opções e tudo mais, e começamos a perceber então a reserva de emergência e tudo mais, nós começamos a ouvir pessoas que muitas vezes alheias, que nunca na vida falaram connosco, a virem com propostas do género: já ouviste um robô que pode investir por ti? Já ouviste? Tem aqui este projeto que está a dar muito dinheiro e que
tem aqui algumas maroscas, mas que dá muito dinheiro, tem aqui uma pirâmide, ok? Tem aqui uma pirâmide. Nós sabemos que, eventualmente, a pirâmide um dia vai acabar. No entanto, se eu conseguir entrar, não é? Fazer ali o meu lucro e sair antes que a pirâmide acabe, eu estou confortável. Os outros eu sei que eles vão por água abaixo, mas se eu conseguir tirar aqui algum dinheirito, então nós vamos fazer isso. E é isso que acontece com a ganância. Nós começamos, nós entramos, ganhamos um bocadinho, vamos outra vez, ganhamos mais um bocadinho, começamos a esquecer do que ser ganancioso, começamos ali a esquecer tudo à volta. Nós entramos num casino, nós começamos a jogar, ganhamos um bocadinho, apostamos mais alto, ganhamos mais um bocadinho, apostamos mais alto, ganhamos mais um bocadinho, mas chegamos ao final e perdemos a doer. Não é? Mas nós esquecemos essas regras. E quando nós somos jovens, é muito mais fácil nos conquistarem e nos virem então com essas falinhas, olha, aqui é uma solução, olha, podíamos fazer aqui alguma coisa. Okay? E nós esquecemos das regras principais do jogo. E como em todos os jogos existe uma regra, é importante nós estudar. Ninguém vai começar a jogar Monopólio se não perceber quais são as regras. Okay? Ninguém vai começar a conduzir sem perceber quais são as regras. Porque, por consequência, nós vamos bater com o carro, nós vamos ter um acidente e muitas das vezes vamos nos expor àquilo que é o game over, àquilo que é a morte, àquilo que é a falência. E foi o facto de eu não perceber as regras que me levaram a falir. Foi o facto de eu não saber que, antes de fazer tudo o que seja, existem uns pilares básicos a cumprir. Foi esse o motivo que me levou a falir. E um deles foi não ter, por exemplo, o que é a reserva financeira, mas que nós vamos abordar mais para a frente. Mas então, existe a terceira pessoa, ok? Nós temos o inexperiente, nós temos o jovem e nós temos o sábio, ok? E quem é o sábio? O sábio é aquela pessoa que percebe que não sabe tudo. O sábio é aquela pessoa que tem a capacidade de perceber que não sabe tudo. E nós, quando somos jovens, nós pensamos muitas vezes que sabemos tudo. Ah não, que eu agora já sei. Não, isto não está certo. E nós não temos a capacidade e a humildade de assumir e de perceber que nós não sabemos, na verdade, nada. E então, o que acontece? E o que acontece é que o tolo pensa que sabe tudo. E o sábio duvida de si mesmo. Porque, na verdade, o sábio coloca tudo em questão. Ele começa a pensar, isto agora, por exemplo, focando em negócios, focando na vida, ele começa a pensar, mas será que é bom? Será que é um bom negócio? Deixa-me olhar em condições. Será que é um bom investimento? Deixa-me olhar em condições. Será que é uma boa casa? Deixa-me olhar em condições. Eu quero-vos contar uma história verdadeira que aconteceu comigo e que está a acontecer comigo. Tá bem? Antes de começarmos aqui a live, eu tinha anunciado então na internet que eu estava num momento de reflexão, que estava a preparar para a live e tudo mais. E o que acontece é que durante quase 5 horas eu fui abordado constantemente aqui em casa de pessoas a bater à porta e tudo mais, porque nós tivemos aqui uma fuga num dos canos externos à minha casa, mas que passa pela minha casa, embora não afete a minha casa, está a afetar o vizinho de baixo. E eles têm vindo aqui à porta e tudo mais. Tudo. E o que é que aconteceu? Uma vizinha recente aqui do prédio, venderam-lhe uma casa, ela não se preocupou em saber o que é que tinha acontecido com os anteriores proprietários. O que aconteceu foi que houve um deslocamento numa das partes da casa, onde uma das paredes tinha deslocado, porque é um prédio mais antigo, uma das paredes tinha deslocado e então tinha ali uma fissura que eles conseguiam ver direto o vizinho da frente. E isto já vai há 10 anos, só que venderam a casa para ela e não nos disseram que aconteceu isso. E que já foi reparado 3 vezes. E neste momento, ela está a chegar e está a levar com tudo o que está à volta. E aqui não para de chover. Estamos em França, não é? Não para de chover. E então o que acontece é que está a inundar a casa, está a estragar o teto e tudo mais. E o que acontece aqui foi que ela não teve a capacidade de, pelo menos, falar e se preocupar em falar com os vizinhos. Em falar com os vizinhos, olha, há aqui alguma situação que tem acontecido nos últimos anos na casa, há aqui alguma coisa. Entendem? Isto, se a sabedoria, se eles fossem capazes de perguntar e ter esta pequena preocupação adicional, está bem? Preocupação adicional de
antes de comprar uma casa, antes de fazer seja o que for, procurar informação, antes de fazer um investimento, procurar todas as histórias sobre a empresa, onde é que ela está a investir, perceber onde é que está exposta, o que é que vende. Se eles tivessem tido esta capacidade, seria muito melhor e estariam neste momento a evitar, se calhar, muitas chatices. Tá bem? Mas então, se nós sabemos que o sábio tem a capacidade de ser humilde e de saber que não sabe tudo, a chave de sucesso, a palavra de sucesso é o conhecimento, a procura de conhecimento. E o conhecimento, primos, ele consegue-se de duas formas. Ou nós passamos pelas situações, número 1, nós passamos pelas situações a saber depois de bater com a cabeça e de cair mundos e fundos que ali não podemos pôr o pé, que não podemos fazer isto ou aquilo. Nós temos essa solução. Ou então, nós podemos procurar o conhecimento. Nós podemos perguntar a alguém que já saiba mais que nós. E como o conhecimento está dividido pela população, nós, se falarmos com quem quer que seja, por algum tempo nós conseguimos ter um conhecimento adicional. Tá bem? Mas como as pessoas têm medo de falar com o vizinho do lado, porque foi-nos incutidos quando pequenos que não fales com estranhos. Não fales com estranhos. Está tudo bem. No entanto, nós sabemos que hoje em dia, no mercado de trabalho, nós temos que falar com estranhos. Se hoje eu quero desenvolver a minha empresa, se hoje eu quero ter mais contactos, se hoje eu quero ter uma melhor oportunidade de trabalho, eu vou ter que ter esta capacidade e este conhecimento de saber que quantos mais contactos eu fizer, maior a probabilidade de eu ter uma oportunidade de falar com a pessoa ideal. Se eu quiser, por exemplo, ter acesso a uma oportunidade de trabalho, eu tenho que ter o conhecimento da empresa onde vou me candidatar, para não chegar lá e não fazer figura, não é? Não ficar lá quando eles me perguntem, mas vocês sabem o que é que a empresa faz? Vende papel. Ok? Então nós temos que ter essa capacidade de perceber o que é que está a acontecer à nossa volta. E mais uma vez, só tem a capacidade, só consegue aprender quem é humilde ao ponto de perceber que não sabe tudo, ao ponto de perceber que não sabe nada. Estamos todos aqui para aprender. No entanto, agora que você já tem as bases, vamos entrar no nosso tema principal. E o nosso tema principal é o FIRE. É isso que estava programado. Mas eu, antes de falar disto, antes de entrar no FIRE, antes de entrarmos no ponto principal, eu, em primeiro lugar, tinha que expulsar os curiosos, deixar ficar realmente quem quer, e ao mesmo tempo tinha que preparar a vossa cabeça para tudo o que vem aí. Okay? Porque vem aí muita coisa. Então, o que eu vos peço neste momento é papel e caneta, porque já sabem que não é a primeira vez, já sabem que eu peço sempre papel e caneta, e mais uma vez, eu pedi então para vocês carregarem no aviãozinho. Vamos atingir aqui um recorde, ok? Vamos atingir aqui um recorde de pessoas a assistir esta live, porque isto realmente é muito importante. Então vamos lá, primos. O que é isto do FIRE? Tá bem? O que é isto do movimento FIRE? Que tem a ver com a reforma antecipada. E que há muitas regras que nós devemos cumprir. Então, o que aconteceu muitas vezes, e que esta palavra agora está a aparecer aí nos dias de hoje, é que existem vários tipos de FIRE. E quando nós falamos de FIRE, as pessoas ficam confusas, porque pensam só existe um. Mas na verdade existem vários, tá bem? E o primeiro FIRE que eu quero que vocês tomem nota é o Cost FIRE, ok? Que é o chamado ter o valor necessário para a reforma. Então vamos lá traduzir isto para português, tirar o financês para português. Então, o Cost FIRE é nada mais nada menos do que, imaginemos, eu quero chegar à minha reforma com... Aliás, vamos fazer diferente. Com quanto dinheiro é que vocês acham que gostariam de chegar à vossa reforma? Digam-me nos comentários. Se a vossa reforma fosse aos 65 anos, quanto dinheiro seria justo para vocês
seria necessário para vocês conseguirem estar tranquilos da vidinha? Vamos lá. Digam-me nos comentários quanto dinheiro é que vocês precisariam. Não quero valor mensal. Eu quero volume. Eu estaria na reforma com este valor. Digam-me lá, meus queridos, por favor. Mais uma vez, eu não quero mensal, eu quero um volume. Eu quero um volume. Eu iria querer 200 mil euros, eu iria querer 500 mil euros, eu iria querer 1 milhão, eu iria querer 100 mil euros. Vamos lá. Digam-me lá. 300, 400, 200. Vamos lá. 300, boa. Nós não estamos aqui a pensar em impostos, nós não estamos aqui a pensar em inflação, está bem? Só quero vos pôr a pensar um bocadinho. Como eu vos disse, nós hoje vamos sair daqui com um mapa. Tá? A live de hoje é para vocês saírem daqui com um mapa. Está bem? Não existe ventos favoráveis para quem não sabe para onde vai. Vocês não sabem para onde vão, vocês não vão saber navegar. Vocês vão estar a navegar para sentidos completamente opostos. Okay? Então nós vamos sair aqui com um mapa. Está bem, meus queridos? Vamos lá. 800, 300, 800 mil euros, 350k, 600, 500, 300 mil. Vamos lá. Então, se eu sei, e vamos pegar aqui, temos aqui, olha bem, a média, estamos 400, 300, 500, 800. Vamos pegar aqui em 400 mil, ok? Vamos pensar que a população, que o pessoal aqui todo, gostaria então de ter 400 mil. O que aconteceu foi que eu já fiz esses cálculos, está bem? Eu já fiz esses cálculos, para nós conseguirmos então fazer isto de maneira mais prática. Então o que é que eu calculei, está bem? E entretanto, deixem-me ver se eu consigo fazer isto aqui sem fazer as neiras. Vamos lá ver se eu consigo pôr a minha calculadora. Tac, tac, tac. Só virar aqui a câmera, está bem, meus queridos, para vocês acompanharem comigo. Pronto, isto aqui é uma calculadora de juros compostos, também, muito simples. O que nós vamos fazer, e só para explicar, o que se vai é então nós colocarmos um dinheiro a render que seja o suficiente para nos garantir o nosso valor na reforma. Tá bem? Então, eu sei que eu vou trabalhar durante uns tempos, vou investir durante uns tempos, um determinado valor, vou fazer aqui um cálculo, digamos, uma média que seja dos investimentos. Olha, a média rendeu, a bolsa está a render 7%, 8%, 10%, e eu vou calcular consoante o número de anos que vai faltar para a minha idade da reforma, tá bem? Então nós vamos fazer aqui este exercício para mim, tá bem? Para a minha realidade, e depois cada um de vocês, mais uma vez, faz para a vossa realidade. Então vamos lá. Nós temos a calculadora. Neste momento, na conta pública do primo, nós temos aproximadamente 35 mil euros investidos publicamente. Como eu hoje, aliás, estas lives têm um objetivo que é muito simples. Eu faço anos no dia 17 de março. Então, no dia 17 de março é a última live. Para mim é muito importante sempre o dia 17. Eu sempre, desde que estou aqui em França, eu fiz lives no dia 17 de março. Tá bem? Portanto, vou continuar a fazer. E o que é que acontece? Então, no dia 17 de março eu tenho 30 anos. Tá bem? Eu vou fazer 30 anos. Vou virar um trintão, digamos assim. Então, o que nós fazemos é que o primo vai fazer 30 anos. Se a idade da reforma em Portugal são aos 68, eu tenho então 38 anos pela frente, ok? 30 mais 38 dá 68. Como eu já não quero, vamos pensar assim, investir mais dinheiro nenhum, eu não ponho nenhum reforço e vamos pôr aqui uma taxa de juro, por exemplo, de 8%. Vamos ser modestos, está bem? Taxa de juro anual. Então vamos ver o que é que dá o facto de eu colocar hoje em dia 35 mil euros e deixar ficar investido durante 38 anos, sem nunca mais mexer, a uma taxa de juro de 8%. Deu que eu vou chegar à minha idade da reforma com aproximadamente 651.884,65 euros. Eu agora vou só por aqui. Digam-me uma coisa. Algum de vocês já tinha pensado nisto? Algum de vocês já tinha pensado que 35 mil euros poderia então se transformar em 38 anos?
no valor de 651 mil euros. Algum de vocês já tinha pensado nisto? O que é que isto nos permite? Okay? Eu sei que agora está aqui uma explosão. Está aqui uma coisa que muitos de vocês estão tipo incrédulos. Okay? Está muita gente incrédula. O site que eu utilizo, para responder em baixo, vocês só metem calculadora juros compostos Portugal. Vai-vos aparecer o site da Rankia, está bem? É um site super bom, eu uso muitas vezes. Vocês podem fazer esses cálculos facilmente. Isto vai-vos dar logo uma tabela e tudo mais, está bem? Então, 35 mil euros, mais uma vez, 35 mil euros é quanto o primo, é quanto eu tenho hoje investido publicamente, e vocês podem ver isso nos vídeos do YouTube, que eu tenho lá tudo à mostra, e eu pus uma taxa de retorno de 8%, okay, que é um retorno aceitável. No entanto, o S&P 500 tem dado aproximadamente 10%. A carteira do primo tem rendido cerca de 13%, está bem? No entanto, eu vou pôr 10%, os mesmos cenários, e vocês ficam a saber que se eu colocar 10% de 35 mil euros durante 38 anos, dá então um total de 1.309.152,02, está bem? Então, com isto, respondendo à vossa pergunta, se eu quisesse ter 400 mil euros na reforma, e tendo em conta que o pessoal que nos segue tem entre 25 e 47 anos, está bem? Nós temos aqui ainda algum tempo, ok? Nós temos aqui ainda algum tempo. Nós não calculamos sequer reforços mensais, está bem? Nós calculamos apenas um valor investido e que ficou a render até à eternidade, está bem? Mais uma vez, se eu quisesse ter acesso a esse dinheiro mais cedo, eu poderia ter acesso a esse dinheiro mais cedo. Nós vamos falar isso na terceira live, está bem? Mas se nós quiséssemos ter acesso a esse dinheiro, nós poderíamos ter acesso a esse dinheiro. Mas estão a ver que com apenas 35 mil euros, durante 38 anos, que é a minha realidade, vale lembrar, é a minha realidade, eu então teria os tais 600 mil euros se fosse a uma taxa de 8%, eu pus a 10%, dá 1.300.000, a carteira do primo tem 13%, que dá sensivelmente 3.639.560.000, está bem? Eu posso-vos mostrar aqui 35 mil euros, 38 anos, não há reforço, 13%, 3 milhões, ok? Foi exatamente isto, e pondo aqui agora no suporte, foi exatamente isto que me fez transformar a minha mentalidade. Foi por isso que eu comecei a trabalhar, foi por isso que eu comecei a lecionar, para vos poder mostrar a maravilha que é isto. Mas o que é que nós conseguimos então? O que é que nós conseguimos sabendo que, se eu meter agora um dinheiro e deixar render até a eternidade, já que eu vou fazer isso quando estava no banco, não é? Que eu metia lá o dinheiro e ficava bloqueado durante 5 ou 6 anos e eles me davam depois uma niquice, não é? Então porque é que eu não posso fazer isso deixando em algo que já se provou no tempo que rende os melhores juros? Porque é que eu não posso pensar e fazer isso? Tá bem? Então nós aqui já temos o primeiro ponto, que é o Costify. Isto permite-me que, se eu quisesse deixar de investir, eu saberia que a minha reforma estava assegurada. Tá bem? Isto é o princípio número 1 do FIRE, de um dos FIREs. É eu saber que, hoje em dia, eu posso ter a minha vida, posso parar de investir, porque tenho a minha reforma tranquila e assegurada. Está bem? Estão a perceber aqui a imensidão deste conteúdo? Isto tem muito, muito, muito valor. E nós só começamos agora, está bem, primos? Nós só começamos agora. Então, já temos aqui uma ideia. Vamos passar para o cenário número 2. E o cenário número 2 é o FIRE magro, está bem? O Lean FIRE, que é considerado como o FIRE magro. E este FIRE é pensado em quem? É pensado naquelas pessoas que gostariam, por exemplo, de se reformar mais cedo, mas, por exemplo, partir e sair para outro país. Vamos imaginar que vocês não querem ter que trabalhar até aos 68 anos, vocês querem ter apenas um dinheiro que seja necessário, por exemplo, para viver num outro país, que é o meu caso. Para quem já me acompanha mais cedo, sabe que eu tenho o objetivo de partir para a Tailândia, seguir para o Bali, estar então nas Américas Latinas. Então, se eu quero isso,
eu já sei que eu só preciso de ter algum dinheiro para que esse mesmo dinheiro seja e valha muito mais noutros lugares. Vamos fazer assim. Vamos pensar, por exemplo, aqui nos nossos conterrâneos, nos brasileiros, está bem? Vamos pensar o seguinte. Eu aqui com 500 mil euros, eu estou bem. Se eu não tiver despesas avultadas, se eu tiver um controle, não é? Nós estamos bem. Então, se eu tiver 500 mil reais, eu também estou bem. Está bem? Também estou bem. São 500 mil reais. Então, o que é que eu posso fazer? E, mais uma vez, eu fiz estes cálculos para vocês. Eu fui converter 500 mil reais à moeda de hoje. E a moeda de hoje dá, sensivelmente, 89 mil euros. Então, 89 mil euros dá 500 reais. 500 mil reais no Brasil. Então, o que é que eu sei? Que eu precisaria apenas de, se eu quisesse atingir a minha liberdade financeira, o meu Li&Fi e depois partir de viagem para o Brasil, eu saberia que eu apenas teria que ter, por exemplo, 15 mil euros investidos, mais uma vez, papel e caneta primos, eu precisaria apenas de ter investido 15 mil euros e colocar 250 euros todos os meses durante 10 anos, ok? Então, eu começaria com 15 mil euros dentro da bolsa, investimento dentro da bolsa. Primo, onde é que eu vou investir? Não vamos falar disso agora, está bem? Não vamos falar de tipos de investimentos, não vamos falar nada disso. Só vos estou a dar aqui uma solução. Mais uma vez, eu neste momento vou-vos dar o caminho que vocês podem percorrer. Quais são as soluções para vocês conseguirem atingir os vossos FIREs? Nem toda a gente quer o mesmo. Há pessoas que querem se reformar com 10 anos, há pessoas que não se importam de trabalhar até aos 68, há pessoas que querem ter meio tempo, há pessoas que querem garantir ali a base e estar a fazer outras coisas. Então nós vamos aqui falar um bocadinho sobre isso, tá bem? Para o Li&Fi, para o FIRE Magro, para alguém que quer viver da natureza, estar mais na natureza, estar em contacto, estar num país que seja com uma melhor qualidade de vida face a onde nós estamos atualmente, não é? Para aproveitar aqui a desvalorização monetária. Nós precisaríamos então, se eu quisesse 500 mil reais, por exemplo, 15 mil euros investidos uma vez, mais 250 euros investidos todos os meses, durante 10 anos, e ter aqui uma rentabilidade que a Bolsa dá de 10% ao mês. Nós então iríamos ter em 10 anos o total de 88.872, que daria então para ganharmos o nosso dinheiro. Mais uma vez, juros compostos não são mensais, está bem? Os 10% são anuais, pode ser mensal, como vocês quiserem, são anuais, está bem? Os 10% são anuais. Estão a perceber? Já vos dei aqui dois caminhos. Então, nós falamos do CostFi, que nos permite investir um dinheiro e garantir a nossa reforma, sem meter mais dinheiro nenhum. Falamos do Li&Fi, que é ter o FIRE antecipado, um FIRE magro, que é nós investimos um dinheiro, até temos um valor que nos permita depois ir viver para outro país e aproveitar aqui a vantagem monetária. Então, se eu quisesse o FIRE em 10 anos, num país, um FIRE magro, então poderia fazer isto, está bem? Tem aqui uma solução. O terceiro, que é aquele que é muito conhecido, está bem? Que toda a gente conhece, é então a independência financeira. Está bem? E o que é isto da independência financeira? Vamos fazer então um exercício todos juntos. Mais uma vez, eu quero que vocês voltem a referir quanto dinheiro é que vocês gostariam de ter diferente. Quanto dinheiro é que vocês gostariam de ter mensalmente para as vossas despesas? Mensalmente para as vossas despesas. Eu gostaria de ter 1000, eu gostaria de ter 700, eu gostaria de ter 2000. Está bem? Mais uma vez, nós vamos fazer aqui um cálculo hoje, todos juntos. Vamos lá, meus queridos. Eu posso falar já por mim, eventualmente, eu gostaria de ter 1000 euros por mês. Epá, 1000 euros, primos? Sim. Para mim 1000 euros chega e sobra. Está bem? Para mim 1000 euros chega e sobra. No entanto, vamos lá. 2500, 2500, 2000, ok? Estamos aqui a ter uma média. 3000. Mais um bocadinho, vamos lá.
Pá, vamos pegar então aqui nos 2500, está bem? Nós temos 2500, 2000, 3000, aqui a média são 2500, está bem? Então, 1000, ok. No entanto, vamos pegar aqui nos 2500, está bem? Então vamos lá todos fazer aqui um exercício. O que nós vamos fazer é perceber quanto dinheiro é que nós precisamos lá na frente para assegurar esses tais 1000 euros por mês, está bem? Ou estes tais 2500. Então vamos lá. O que eu vos peço é que vocês façam o seguinte. Nós vamos pegar no valor mensal que nós queremos, os 2500 euros, ok? E eu neste momento vou passar aqui a calculadora para vocês fazerem isto comigo. Vamos lá, meus queridos. Parece que o Instagram disse que estava muita gente a assistir, era muita informação. O Instagram começou a perceber que era muito dinheiro que estava aqui no meio. E então quis mandar isto abaixo, ok? Já estávamos a falar aqui muito dinheiro, ele já estava a perceber que havia aqui muito pessoal a pensar para o futuro e tudo mais, e mandou isto abaixo, ok? Vamos entrando, está bem? Já vamos começar outra vez aqui o nosso raciocínio. Não se esqueçam de mandar aquele like, está bem? Vamos chamar os primos que não estão ainda, vamos chamar os primos que eventualmente podem ter saído. Eu já estou a mandar, já sabem que quando mandarem para, por exemplo, 5 amigos, comentem abaixo com o chapeuzinho, está bem? Comentem abaixo com o chapeuzinho, que é este o nosso símbolo que vai identificar que nós participamos aqui no nosso desafio, está bem? Vamos entrando, já vamos começar aqui e relembrar aqui onde é que isto travou. Se alguém me puder dizer, equipa, se me puderem dizer onde é que isto parou, por favor, dizerem-me em baixo em que parte é que isto parou, que é para a gente começar e para eu perceber onde é que isto, vocês perderam a conexão, está bem? Vamos lá, digam-me por favor onde é que paramos, está bem? Como eu digo, era muita informação para o Instagram que ele então, ele disse, uou, que isto convém parar, que estes gajos estão malucos, está bem? Ok, calculadora, vamos lá, voltando, Instagram, vê lá se portas em condições. Então vamos lá. Começando do zero, está bem? 2500 euros vezes os 12 meses, ok? Isto dá então o valor de 30 mil euros. Mas não é por aqui, não é só aqui que nós temos que parar, nós temos que perceber também quanto é que nós então precisamos para a nossa reforma, não é? Então se me vai custar 30 mil euros por mês, quanto é que eu preciso de ter lá na frente para poder usufruir desses 30 mil euros por ano? Minto, não é por mês, 2.500 por mês, 30 mil euros por ano. Quanto é que eu preciso? Então, para isso, nós vamos pegar aqui num valor que foi utilizado por uma universidade, está bem, não importa, não vale a pena tentarmos perceber como é que eles chegaram a este valor, no entanto, nós vamos multiplicar isto por 25, está bem? E dá então 750 mil euros. 750 mil euros. Então, eu sei que eu precisaria... E preciso, se eu quiser então ter 2.500 euros por mês, preciso de 750 mil euros na minha conta, investidos. Então, e como é que nós chegamos a esse valor? Mais uma vez, nós já sabemos quanto é que precisamos, já sabemos por onde é que temos que ir. Vamos perceber agora qual é o caminho a traçar. Nós vamos fazer então aqui um exercício, por exemplo. Vamos imaginar que o primo, neste caso, eu quero ter a minha reforma em, vamos imaginar, em 20 anos, ok? Que eu consigo investir, por exemplo, 250 euros por mês, tenho um valor investido de 35 mil euros, o valor, vamos pôr, mensalmente, não é? Então vou investir 250 euros mensalmente, está bem? A uma taxa de juros, por exemplo, de 10%, ok? Anual. Então eu sei o quê? Que 35 mil euros, 20 anos, 250 euros, 10%, eu iria ter 415. 415 chega para os 750? Não. Então o que é que eu posso fazer? Eu tenho duas opções. Ou eu aumento o meu esforço, ou eu aumento o prazo do investimento. Ou eu aumento o meu esforço, ou eu aumento o prazo do meu investimento. Tá bem? São duas opções, correto? Mas há uma terceira. Há uma terceira que ninguém pensou. Qual é? Qual é essa terceira opção que ninguém pensou? Eu vou-vos dizer. Eu vou-vos dizer qual é. Muito simples.
Lembra-se aquela história que eu vos falei do início? Tem a ver com conhecimento, sabedoria. Então, o que é isso, a sabedoria? A sabedoria é nada mais, nada menos, e é isso que nos vai permitir, que é, em vez de nós termos as tais 10% de taxa de juros, com a sabedoria, nós conseguimos, por exemplo, em vez de ter 10, ter mais 0,1% ao mês. 0,1% ao mês vai nos dar 1,2% a mais no ano. Isto só com a sabedoria. É o facto de nós procurarmos a informação e essa informação ser alinhada com o nosso investimento e com isso nós conseguimos investir, por exemplo, melhor. Vamos ver qual é o efeito que a sabedoria tem, por exemplo, no nosso investimento aqui. Se eu não consigo, por exemplo, aumentar o meu esforço, e se eu não quero ter que depender mais tempo, vamos ver quanto é que isso dá. Por exemplo, 1,11.2, não é? Porque a sabedoria dava 0,1 ao mês, que dá 11... Isto agora está a crashar. 11,2. E vamos calcular aqui. Nós então conseguiríamos passar de 440 para 499, aproximadamente. Ok? Vamos pôr aqui 10, só para fazer aqui a diferença. 415 para 499, está bem? Nós conseguiríamos aumentar aqui quase 80 mil euros, ok? Só com a nossa sabedoria. No entanto, nós queremos os nossos 750 mil, está bem? 750 mil. Nós podemos, neste caso, já que não conseguimos em 20 anos, vamos pôr 30. E com 30 anos, 250 mil, nós iríamos ter 1 milhão. Nós não precisamos tanto, 25. 26. Pronto. Aproximadamente com 26 anos, ok? Nós iríamos conseguir os nossos 750 mil. E agora vamos lá esclarecer aqui alguma dúvida. Ah, primo, mas são 26 anos e eu posso não viver lá. Estatisticamente vocês vão viver, está bem? E eu posso morrer amanhã. Estatisticamente vocês estão vivos todos amanhã. Eu acho que nenhum de vocês acorda de manhã cedo a dizer eu vou morrer hoje. Okay? Acho que ninguém acorda a pensar nisso. Ninguém quer isso. E toda a gente se idealiza daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. Se vocês quando vão fazer, por exemplo, e falando aqui de uma realidade, quando vocês vão fazer o empréstimo bancário para uma casa, vocês gostam de chegar ao banco e dizer eu quero o crédito para 40 anos. Mas ninguém está a pensar que vai morrer antes. Então porque é que aqui vamos estar a pensar que vamos morrer antes, não é? Ok? Mais uma vez, se eu não quero ter que despender tanto tempo, eu tenho duas opções. Ou eu passo a saber investir melhor, ou eu passo a aumentar os meus aportes mensais. Também tenho aqui 3 soluções. As 3 soluções, parte de cada um de vocês perceber onde é que quer ir. Então, mais uma vez, este é o mapa. Eu sei para onde é que eu quero ir. Eu sei quando é que quero chegar. E então, com estes cálculos e com a minha realidade, a realidade de cada um de vocês, eu sei para onde é que quero ir e o que é que tenho que começar a fazer. Sabendo para onde é que eu quero ir, se eu sei que quero ir daqui para o Brasil, eu vou fazer o quê? Eu sei que vou perceber para onde é que eu tenho que passar. Se eu vou de carro, tenho que perceber quais é que são as estradas que vou apanhar. Se vou ter que apanhar barco, avião pelo caminho, ok? Se eu quero ir de avião, qual é que é o aeroporto que eu vou apanhar, as escalas, tudo mais. Então, eu sei qual é a destinação final, sei para onde é que eu estou a sair e no meio eu consigo traçar o meu plano. Está bem? Ponto muito importante. Está a fazer sentido para vocês? Está a fazer sentido, primos? Vocês já tinham parado para pensar um bocadinho nisto? Estamos a terminar. Vocês já tinham parado para pensar um bocadinho nisto? Já tinham projetado a vossa vida desta forma? Sim? Continuando. Nós entramos então no penúltimo dos nossos tipos de FIRE, está bem? E o penúltimo deles é o FIRE gordo, ou então o Fat FIRE, está bem? E este é para uma pessoa que quer, neste caso, viver à grande e à francesa, está bem? É, por exemplo, uma pessoa que quer um salário de 4.000 euros, porque já está com lá dentro todos os gastos que precisa mensalmente, já inclui viagens, já inclui
luxos, ok? É uma pessoa que quer, por exemplo, 4.000 euros por mês, durante 12 meses dá então um valor de 48.000 euros, vezes os 25, é uma pessoa que precisaria então de 1.200.000 euros para viver tranquilamente. Okay? Ó primo, o que é que eu faço a seguir quando eu tiver esse valor? Isso vamos ver depois na próxima aula, ok? Mas neste momento, mais uma vez, estamos aqui a traçar. Temos 3 FIREs neste momento, aliás, 4 FIREs neste momento que estamos a abordar. O Lean FI, ou seja, o Cost FI, o Lean FI, a independência financeira e temos o Fat FI, tá bem? Temos aqui 4 que vocês podem aplicar. Mas há um que muitas das vezes é discriminado e é esse que nós vamos terminar a nossa live. Que é o quê? Que é o Barista FIRE ou então o FIRE intermitente. E este FIRE é para as pessoas que não querem ter que esperar uma vida para se sentirem livres. Então o que é que essas pessoas fazem também? Que é, elas por exemplo trabalham um ano e descansam outro. Elas trabalham meio ano e descansam outro meio ano. Okay? Eles escolhem países, eles escolhem viver de maneira mais conservadora para então conseguirem estar assim. São pessoas que optam, por exemplo, por assegurar as suas despesas básicas. Imaginemos que a minha despesa mais complicada é sempre a casa, não é? É aqui a nossa renda mensal. Então são pessoas que optam por garantir que a sua renda mensal esteja assegurada e que possam fazer, por exemplo, um part-time em alguma coisa que só seja 2 horas por dia. Okay? Ou então só trabalhar 3 vezes por semana. Mais uma vez, a minha realidade é completamente diferente da vossa. O que vocês desejam para vocês é muito diferente do que eu desejo para mim, está bem? Então é este o ponto principal desta nossa live. Mas agora que já chegamos aqui, como eu disse, são 3 lives. Esta foi a primeira. Mas há um trabalho de casa. Há um trabalho de casa para cada um de vocês. E o primeiro trabalho é o seguinte. No final desta live, eu vou colocar a nossa frase do dia no meu perfil. Tá bem? Ela vai ficar lá para vocês perceberem qual é a frase e o impacto. E vocês têm 3 missões para fazer. A primeira é identificar nessa frase do dia quais é que foram os 3 ensinamentos principais que vocês reteram da live. Os 3 principais fundamentos, neste caso ensinamentos, que vocês reteram da live. O segundo exercício é identificar 3 amigos que estavam a dormir e que deviam ter assistido a isto. 3 pessoas que estavam a papar sono e que deviam assistir à live. Okay? E o terceiro exercício é para vocês próprios fazerem em casa. É vocês calcularem quanto é que vocês precisam de ter para a vossa liberdade financeira, para o vosso Fat FIRE, para o vosso Lean FIRE, para a vossa independência financeira, para o vosso Barista FIRE. Okay? Não importa. De cada um de vocês, okay, da vossa vida, é vocês calcularem quanto é que precisam. Isto vai ser preciso, vai ser necessário para a próxima aula, que é amanhã, às 20h03, aqui, novamente, no Instagram. Mais uma vez, convido-vos a participar e entrar no nosso grupo do Telegram. O link está na bio. E entrem lá, tá bem? Porque lá, neste momento, eu vou abrir o acesso a que vocês façam questões e que eu vou estar lá para responder, juntamente com a minha equipe. Portanto, espero por vocês lá. Mais uma vez, não deixem de comentar e se assistiram à live, meter o nosso chapeuzinho, que é o nosso código. Tá bem? E amanhã, às 23h, quem assistiu, mete 2 chapeuzinhos, porque é a segunda live. Quem é a primeira vez vai ter que meter 1. Tá bem? Quem meter 4 está a mentir, porque nós não tivemos. Tá bem, primos? Terminamos assim. Muito obrigado. Mandamos o Instagram abaixo. Ok? Isto é muita potência. Há muita gente a acontecer. Nós conseguimos mandar isto abaixo. Portanto, muito bom. Um beijo. Obrigado por participarem. E vemos amanhã às 20h03. Tchau.